Eu vou falar a respeito de podcaster. Eu falo com as pessoas, você conhece podcaster? A pessoa, podcaster? Que porcaria é essa? Que porcaria é essa? A pessoa não sabe, a pessoa fica assustada, até quando pensa que eu estou ofendendo ela. Eu falo, não, meu filho, você não sabe o que é o podcast? Engraçado que o podcast não é uma coisa nova na internet. Já tem mais de 6 anos. Mas muitas pessoas não conhecem o podcast. O podcast nada mais é uma mídia de áudio disponível na internet para você baixar e ouvir a hora que você quiser. E tem podcast interessante, podcast sobre tudo. Tem podcast sobre tecnologia, humor, cinema, sexo, moda, cinema. Então tem muita coisa. Eu particularmente gosto muito de alguns podcasts. Por exemplo, tecnologia, eu gosto muito do podcast do GuanaCast, do professor Gustavo Guanabara. Muito interessante, ele abrange assuntos da tecnologia, especialmente assim, na área de hardware. E ele tem um tema, assim, a pauta do programa é direcionada, por exemplo, fala sobre placa-mãe. Aí ele disseca aquele assunto da placa-mãe. Aí tecnologia 3G, CPU e tal. Então ele abrange assim. Mas interessante que ele abrange de uma forma tão engraçada, de uma forma de humor. Até quem não sabe, um leigo mesmo, acaba aprendendo, porque ele explica muito direitinho e com humor assim você acaba aprendendo. Tem também muitos sites de tecnologia também. Tem o Target HD, que ele traz informações sobre os lançamentos da tecnologia. Tem o Semana Tech da revista Info, muito bom também. Tem o WEGEEK, que é WEGEEKS, que é um grupo de, se não me engano, são 2 jovens que apresentam esse programa. Também apresenta de uma forma bem humorada também informações sobre tecnologia. Tem também na área assim, de humor, eu gosto muito do Radiofobia. Radiofobia do Léo Lopes. Não só ele tem uma equipe, tem a Dani, né, que ela tem até um site de um podcast de música, é o DaniCast. Tem o Kessa, tem uma equipe que trabalha com ele, mas ele é muito engraçado. Ele abrange assim na área de humor, assim, ele leva um convidado assim na área de humor, de stand-up e tal, que tiver em evidência. Mas muito interessante, você ri demais. Às vezes eu fico até preocupado, às vezes eu estou vendo no ônibus, ouvindo no ônibus, e eu penso que sou maluco, porque você acaba rindo mesmo, assim, é muito interessante na área de humor, que é o Radiofobia. Mas tem outros também. Tem, por exemplo, cinema, tem o Rapadura Cast do Jurandir Filho, que ele abrange a área do cinema. Interessante que ele faz pauta direcionada, por exemplo, a saga Harry Potter, a saga Jornada nas Estrelas. Então ele tem uns temas assim, ele direciona sucesso dos anos 80, filmes românticos. Então ele abrange assim, um tema e disseca naquilo, e ele não perde o foco daquele programa. Muito interessante também, muito bacana. Ele também tem uma forma muito assim, passa com uma forma de humor também, muito interessante também, que é o Rapadura Cast do Jurandir Filho. E tem também, por exemplo, de gospel, por exemplo, o Irmão.com, tem o VG, JV na Estrada também. Então são temas gospel, né, abrange assim, assuntos interessantes na área espiritual, religiosa. Então muito interessante também. E tem de sexo, tem de autoajuda, né? Assim, reflexão, como o Café Brasil sempre passa uma mensagem muito interessante também. Tem até podcast ensinando você a fazer podcast, que é o Metacast. Ele te ensina assim, as ferramentas como você vai criar um podcast. E é interessante. Alguém pode falar assim, mas qual é o interesse de divulgar isso? Porque quem faz o podcaster, que é o podcaster, ele se sente incentivado, porque não adianta você fazer um produto que a pessoa não faça o download, não faça a audiência do seu programa, que você desanima. Então a pessoa desanimando vai deixar de fazer o programa. Né? E é uma coisa que dá trabalho, tem que fazer edição. Às vezes você ouve um podcast de 50 minutos, 1 hora, mas ali às vezes gastaram mais de 10 horas fazendo edição desse podcast. É um negócio trabalhoso. E não custa nada, é uma coisa de graça que você só baixa e ouve. E vai aprender conhecimento. Alguns dizem até que o podcast é uma rádio na internet.
Mas não é uma rádio na internet, porque a rádio você tem que ouvir ao vivo. Embora tenha alguns podcasts que você pode até ouvir assim ao vivo, mas geralmente fica disponível, você ouve. Até esses antigos, como eu já falei, que já é uma coisa não tão nova, que a gente chama de podosfera, já não é tão nova na podosfera, né, no meio da internet, então você já baixa lá e ouve. Você pode pegar esses episódios antigos e fazer aquela maratona e ficar ouvindo. Eu, particularmente, fico muito ansioso. É uma coisa que te dá uma vontade de você ficar logo torcendo para que saia logo o novo podcast daquele tema que você está acompanhando, ou daquele que você gosta, entendeu? Você vai no Google lá e fala podcast de tecnologia, podcast de humor. Então, tem de tudo que você imaginar. Tem até internacionais. Você que domina tem até podcast de inglês em português, ensinando inglês. Entendeu? E se você domina alguma língua, você tem podcast em castelhano, em argentino, em inglês mesmo. Então, muito interessante, cara. Faça a divulgação desse podcast. Eu tenho certeza que você nunca vai falar podcast? Que porcaria é essa? Eu tenho certeza que você não vai falar essa frase, tá? Vale a pena. Muito interessante o podcast.